Olá pessoal, professor Alessandro novamente aqui e dando continuidade à nossa última aula de equação do segundo grau, a gente vai pegar o gancho e falar de função do segundo grau. Eu queria que vocês não se desesperassem, porque função do segundo grau nada mais é que mais uma etapa da equação do segundo grau. Nós fizemos a equação do segundo grau com 3 etapas. A primeira foi achar o coeficiente, a segunda foi fazer o delta e a terceira fazer a bhaskara, ok? Na função do segundo grau nós temos mais 2 etapas, né? A gente vai achar, depois do delta, a gente vai ter o quarto passo, a quarta etapa, a gente vai achar o vértice da função. E no quinto passo, aquilo que todo mundo, às vezes a pessoa não sabe fazer, é o famoso gráfico, né? Ou o esboço do gráfico. Normalmente ninguém cobra para fazer o gráfico perfeito. Pelo menos o esboço do gráfico tem que saber fazer, né? E a gente vai tentar passar aqui hoje para vocês. O que eu coloquei aqui do lado, bem aí, que na função você sempre vai ver esse cara aí, ó, f e entre parênteses x, f de x, que significa função de x. Tudo que está em função de x, ou seja, o x é a pergunta e o que está em função de x é a resposta. Sempre quando você olhar o f de x, você pode associar com y. F de x é y. Entendeu? O que está em função do x? O que é a resposta? O y. Então, sempre quando você olhar f de x, você pode substituir por y, que vai dar tudo certo, tá? Não vai ter problema algum. Como eu disse, nós temos 5 passos a saber. Primeiro passo é o coeficiente a, b e c, que nós já vimos na outra aula. Segundo passo, delta, b ao quadrado menos 4ac, que nós também já observamos. Terceiro passo, a famosa bhaskara, que não tem nada de mais, nada de difícil, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Tudo bem? A gente vai achar a solução, x1, x2, aquela coisa toda. O quarto passo é novidade, né? O quarto passo é o vértice. O que é o vértice? Então, o que acontece? Na função de segundo grau, lá no final, a gente vai fazer um gráfico. E para toda a função de segundo grau, o nosso gráfico seria uma parábola. O que é uma parábola? Na parábola é uma curva aberta. Olha a nossa parábola aqui, ó. É isso aqui, é uma parábola. Tá? Ela pode estar voltada para cima ou voltada para baixo. Eu falo, ela pode estar sorrindo ou pode estar chorando, né? E é bem particular isso aqui, né? Ela pode estar sorrindo ou pode estar chorando. O que acontece aqui? Ela vai estar sorrindo quando o nosso coeficiente A for positivo, maior que zero. E ela vai estar chorando quando o nosso coeficiente A for negativo, menor que zero. Tudo bem? Lembrando que o A não pode ser zero, né? Se o A for zero, não tem função. Então, se ele for positivo, lá no final o gráfico vai estar sorrindo. Se for negativo, vai estar chorando. E o vértice? O que é o vértice? O vértice é o ponto máximo ou ponto mínimo dessa parábola. Se ela estiver sorrindo, o vértice é esse cara aqui, ó. Ele vai ser nosso ponto mínimo. Ele está lá embaixo, né? É o vértice, esse cara aqui, tá? E se ela estiver chorando, o vértice é esse cara aqui, ó. Ela vai ser o ponto máximo da nossa parábola. Esse cara, sim, é o vértice, né? E o que acontece? A gente vai pegar alguns passos e vai conseguir fazer esse esboço desse gráfico facilmente. O exemplo que eu peguei foi o mesmo exemplo da aula que eu falo sobre equação do segundo grau completa. Para ficar mais fácil para a gente, mesmo porque para você olhar lá atrás e ver se você fez certo, acertou ou errou, tá bom? Vamos lá.
Aqui vai ser bem, essa parte vai ser bem rápida, porque nós já fizemos isso uma vez, tá? Primeiro passo, eu vou achar os coeficientes A, B e C, tudo bem? O A acompanha o x ao quadrado, o B o x e você está sempre sozinho. Nesse caso, o A é 1, o B é menos 5 e o C 6. Lembram disso? Bom, se não lembra, só o vídeo anterior vai estar lá explicadinho, bonitinho. Segundo passo é o delta. O delta é o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo bem? B ao quadrado ao B é o menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é 6. Professor, eu já fiz isso. Matemática é isso, gente. Pode fazer mais vezes. De tanto você fazer, você vai aprender. Fica tranquilo, pode fazer de novo. Não, mas outro vídeo tem, nesse aqui também vai ter. Tá ok? Delta. Menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. Ou aquela famosa regra, todo valor elevado ao quadrado é, no final, um número positivo. Né? Então, esse cara, por mais que ele esteja negativo, aqui no final vai ser positivo porque ele está elevado ao quadrado, tá bom? Esse cara aqui, ó, menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 6, menos 24. Então, nosso delta aqui é 1. Tudo bem? Nosso delta é 1. Achamos o segundo passo, agora vamos para o terceiro passo. O nosso terceiro passo é a Bhaskara. A Bhaskara é x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o nosso a. Tá bom? X é igual a menos b. Quem é o b? É menos 5. Então é menos 5. O professor tem dois sinais de menos. Um menos é o da fórmula e outro menos é o do b. Tá? Por isso que tem 2. Então tem que prestar muita atenção nisso aí. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto que é meu delta? Olha aqui, ó. Delta é 1. Tudo isso sobre 2 vezes o a. Quanto que é meu a? Meu a é 1. Então ele está aqui. Tudo bem? X é igual menos com menos, mais. Então esse cara vai ficar 5. Mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. Isso tudo dividido por 2. Até aí, tudo bem? Tudo bem. X é igual a 5 mais 1 dividido por 2, que é o nosso x1, e 5 menos 1 dividido por 2. Professor, por que isso? 5 mais 1 e 5 menos 1? Porque mais ou menos na fórmula. Então, eu tenho que fazer uma fórmula com uma conta com mais e outra conta com menos. Por isso, x1 e x2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, eu tenho o meu x1 e tenho o meu x2. Que a nossa solução é 3 e 2. Até aqui é a nossa famosa equação do segundo grau. Né? Só que a função tem mais 2 passos. Tem o vértice e tem o gráfico. Né? Então até essa parte é ok. Nós já conseguimos fazer e tudo mais, deu tudo certo. Né? O quarto passo é o vértice. Olha o vértice aí que eu já expliquei. O vértice nós temos o ponto máximo e o ponto mínimo. Nesse caso aqui, tá o ponto máximo, né? Olha lá, o vértice máximo. Se fosse mínimo, ele ia ficar assim, ó. E o vértice ia ser aqui, e aqui ia ser nosso mínimo. Tudo bem? Ia ser nosso ponto mínimo. Tá? Nós temos o x do vértice, que o vértice é uma coordenada.
Então, o vértice, eu vou ter o x do vértice e vou ter o y do vértice. Eu vou ter uma coordenada para x e uma coordenada para y, para assim eu achar o nosso vértice. Então, o nosso x do vértice tem uma fórmula que é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Professor, mais fórmula, não aguento mais. Lembrando que todos esses valores aí de fórmula que você está vendo, a gente já viu. Então, não precisa ficar preocupado com isso. Ó, x do vértice, menos b sobre 2a. Vamos lá de novo aqui, ó, x do vértice, menos b sobre 2a. Menos b, quem que é o b? Se eu olhar lá atrás, o b está aqui, ó, o b é menos 5. Então, menos b. Sobre 2 vezes o a. O a é o nosso 1. Então, nós já temos os valores. Então, isso é uma fórmula, mas é uma fórmula que nós já temos isso. Então, vai ficar aqui, ó, menos com menos mais 5 dividido por 2. 5 dividido por 2, 5 meios ou 2,5. Né? 2,5, 2,5. Y do vértice, menos delta sobre 4 vezes o A. Qual é o meu delta mesmo, mulher? Delta deu 1. Ah, então menos delta sobre 4A. O A quanto que é? É 1. Então vai ficar menos 1 quarto. Menos 1 quarto. Na fórmula decimal é 0,25, né? 0,25. Então, agora eu tenho o meu x do vértice, que é 2,5, e tenho o meu y do vértice, que é menos 0,25. Então, eu tenho alguns dados a saber. É bastante importante isso aí, tá? O próximo passo é o gráfico. Antes de chegar no gráfico, eu vou explicar algumas coisinhas para vocês aqui. Só para vocês saberem como que a gente deve agir. Primeiro, o coeficiente A, ele representa a concavidade da parábola. Se ele for positivo, ela é sorrindo, ó, voltada para cima. Se ele for negativo, ela está chorando, voltada para baixo. Tudo bem? Isso é muito importante, tá? Isso você vai saber no final se você está certo ou não. Aí você faz a báscara inteira e acha o x1 e x2. Isso aqui são raízes da equação, ou seja, aonde essa parábola vai cortar o eixo x, aquele eixo deitado. Então, no 3 e no 2, positivos, ela vai cortar lá. Então, nós sabemos que ela já vai ser sorrindo e vai cortar lá, tudo bem? O coeficiente C, observem o C. O C é esse cara aqui, é o 6, ó. Sempre o coeficiente C vai ser aonde a parábola vai cortar o eixo Y, o eixo em pé. É sempre no C. Então eu sei que nas raízes corta o eixo deitado e no C corta o eixo em pé. Vamos ver isso na prática? Vamos ver isso na prática. Quinto passo, o gráfico. Tudo bem? Por que o esboço do gráfico? Porque às vezes você não tem régua, às vezes você não tem as coisas, você não consegue fazer direito. Eu mesmo aqui, eu não sou bom em fazer gráfico assim não, mas o esboço dá para sair. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer aqui, tudo bem? Tudo bem. Eu sei que esse cara de baixo é o x e esse cara de cima é o y. Eu sei que as minhas raízes que eu encontrei lá no x1 e x2, tá aqui, ó.
é o 3 e o 2. Então, seguindo um padrão, né? Tem que ter um espacinho meio que padrão. A gente tem que fazer para tentar chegar mais próximo da realidade. 1, 2, 3. Boa. Né? Aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Tudo bem? Aqui, menos 1, menos 2, e assim por diante se eu precisar. E aqui, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? A minha raiz, o x1 e o x2, é 3 e 2. Então, aqui é o meu x1. E aqui é o meu x2. Eu sei que a parábola vai cortar esses dois números. E também sei que ela vai passar no coeficiente C. O nosso C é o 6. Então, ela vai passar por aqui, ó, pelo 6. Agora, ver uma corzinha bem legal aqui. Agora, eu já tenho as raízes, já tenho que ela passa pelo C, agora falta o vértice. Eu descobri os dois vértices, o x do vértice e o y do vértice, bem aqui. O meu x do vértice é 2,5 e o y do vértice é menos 0,25. 2,5 fica entre 2 e 3, certo? Bem aqui. Então, esse cara aqui é o x do vértice, 2,5. Menos 0,25, se a gente está olhando aqui no y do vértice, entre o 0 e o menos 1 vai ser o menos meio. E entre o menos meio e o 0, menos 0,25. Y do vértice, está bem aqui. Tudo bem? O nosso vértice, eu tenho que pegar, tracejar o x e o y. Tá bem aqui, ó. Esse cara é o nosso vértice. Nós sabemos que a nossa parábola vai ser sorrindo, porque o nosso A é positivo. Então ela vai ser sorrindo assim. Então o nosso vértice aqui vai ser nosso ponto mínimo, que vai estar lá embaixo, né? Então, esse esboço aqui eu já posso fazer aqui, ó. Vamos ver? Ó. Esse é o nosso gráfico. Olha que beleza, ó. Eu tenho o x1 e o x2. Eu tenho o x do vértice e o y do vértice que criou o meu vértice aqui. Tenho o 6, onde a parábola corta o eixo y. E isso aí é o nosso gráfico final. Professor, eu não consigo fazer direito isso aqui. Claro, se tiver um papel quadriculado, uma régua, que é muito importante, você vai fazer com mais clareza e vai ver os valores. Observem aqui. É o mesmo gráfico, mas feito com mais capricho, claro. Olha que beleza. Ele aí, ó. Tá direitinho. Ele tá, o gráfico, ele tá no 3 e tá no 2, tá no 6. Esse aqui é o vértice. O vértice tá bem aqui, ó, bonitinho, ó. Tudo bem? Ele está com a cavidade voltada para cima. É o gráfico prontinho. E qual que vai ser o nosso exercício agora? É o seguinte. Todos aqueles exercícios que a gente fez, todos eles que a gente fez na parte de equação, até o terceiro passo, que foi a Bhaskara, nós vamos fazer o quarto passo, que é o vértice, e o quinto passo, que é o gráfico. Nesses caras aí. Isso é treino. Então você vai fazer, você vai treinar o vértice, você vai treinar o gráfico e vai ficar joia. Tudo bem? Tá tranquilo?
Fique em paz, inscreva no canal para receber as atualizações e se Deus quiser tudo vai ficar bem, tá ok? Se tiver dúvida, volta e vê os outros vídeos e pode ver esse aqui mais vezes também, tá bom? Grande abraço.